muita alegria aqui nos estúdios o médico mastologista Camil Fares. O doutor Camil é meu amigo de infância, estudamos juntos no Colégio Salesiano São Gonçalo, é um dos principais nomes da medicina em Mato Grosso, médico conceituado, ex-secretário de Saúde de Cuiabá, por alguns momentos também passou pela Secretaria de Saúde do Estado, mas principalmente um médico muito conceituado e que arrumou o sistema Unimed. A Unimed é depois da gestão do Dr. Camil, que aí tocou célere realmente para se transformar numa das principais Unimedes do Brasil, se não a principal Unimed do Brasil em gestão. E o que é mastologista? Por que é essa definição aí de médico mastologista? Bom dia, doutor Camil, um prazer enorme recebê-lo aqui. Bom dia, Antero, muito obrigado aí pela lembrança da nossa infância. De vez em quando é bom recordar esses tempos bons, né? Na verdade, bom dia a todos também. A mastologia é o estudo da mama, né? É a especialização em mama. A minha formação foi generalista. Eu, quando vim para Cuiabá, operava da ponta do cabelo até a ponta do pé, né? E à medida que foi aumentando muito a clientela, eu acabei reduzindo a abrangência da especialidade. Aí era cirurgião geral, operava tudo, depois para ginecologia e obstetrícia e depois para mastologia, que é uma área específica do corpo humano, que são as mamas, né? E que, por sinal, hoje há uma incidência muito alta de câncer de mama, né? Pois é, e nós estamos vivendo o Outubro Rosa, que é o mês onde as pessoas são estimuladas a fazerem exames preventivos de câncer de mama. Como é que se detecta isso? A partir de quando que tem que começar a se preocupar com a mama? A mama, o ideal é que desde que você passe a menstruar e em seguida a mãe oriente a filha a tocar as suas mamas, né? A mama é um órgão vital para a vida, né? Principalmente pela lactação. Hoje tem muita lactação artificial, etc. Mas elas são importantes, sim, dentro do contexto do corpo humano, tanto para a lactação, para a vida da criança e para a própria autoestima da mulher. A incidência de câncer de mama aqui em Mato Grosso, ela se elevou assim verticalmente, né? E isso sempre existe em algumas justificativas. Uma das principais justificativas gerais, sem considerar o nosso estado especificamente, depois se você quiser tocar nesse assunto, é que as mulheres hoje não têm tido filhos numa época que seria o ideal ter 18, 20 anos, 22 anos, etc. As pacientes, as mulheres, elas têm menstruado muito precocemente. Antigamente se menstruava com 15, 16 anos, hoje menstrua com 10, 12, 9. Essa antecipação da menstruação significa um desenvolvimento hormonal e a mama todo mês é bombardeada de hormônio. Então, na primeira fase do ciclo menstrual, quando termina a menstruação, você tem alguns dias de repouso. Aí a paciente entra, quando ela menstrua, significa que ela já ovula e que pode engravidar. Então, na segunda fase do ciclo, a mama se prepara para uma gravidez todo mês. Ela fica inchada, fica dolorida, pronta para uma eventual gravidez. Como não acontece a gravidez, ela desincha e volta para um outro ciclo. O que está acontecendo com as mulheres hoje? Elas não têm engravidado numa fase ideal. Então a mama hoje, que antigamente era bombardeada por 3, 4 anos e ela já engravidava, hoje ela é bombardeada por 15, 20 anos. As mulheres não têm tido filho antes dos 30, 32, 35 anos. Então imagina um órgão que todo mês tem um bombardeio hormonal, ele aumenta de tamanho, prepara para uma gravidez, não tem gravidez, ele volta para o tamanho anterior. Esse bombardeio hormonal faz com que as células aumentem de tamanho, proliferem e depois voltem em uma outra situação. Essa repetição de bombardeio é uma das causas que pode provocar uma alteração na configuração da célula. E aí você pode ter alterações que podem desencadear um câncer. Tá, e como é que a mãe deve orientar a menina, né? Porque menina de 12 anos, 13 anos que já está menstruando, ou de 11, né? Como é que a mãe deve orientar a filha, a menina, ou a avó, como é que deve orientar a filha, a menina, a neta, a menina, para fazer o autoexame da mama? Então, o autoexame da mama, ele é muito importante para se criar um hábito de se tocar a mama, né?
Então a mama, ela tem um aspecto ovoide, né? O ideal era ela começa a passar a mão pelo contorno externo da mama e aí ela vai indo até que chegue no mamilo. Então ela começa por fora fazendo um círculo e esse círculo vai diminuindo até que ela chegue na região do mamilo e da areola. Quando ela chega na região do mamilo e da areola, ela aperta um pouquinho para ver se sai alguma secreção. Esse é o modelo ideal. E aí ela tem que pôr a mão esquerda, vamos pôr em cima da cabeça e examina a mama com a mama direita. Então ela pode examinar a mama com os braços abaixados, aí ela pode elevar e pôr a mão em cima da cabeça e também examinar essa mesma mama e depois ela troca também. E é muito importante que ela examine a axila dela. Nós temos tumores de mama que às vezes já começam com uma íngua na axila. Então, muitas vezes se esquece isso. Tem que examinar a mama e o ponto de drenagem principal da mama, que é a axila. Você vê, hoje as pessoas não transpiram, usam antitranspirante o tempo todo, né? E ali você pode ter até uma íngua inflamatória, que não precisa ser especificamente câncer, mas é importante também examinar as axilas. Tá, e as mulheres têm o hábito de procurar médico para fazer esse exame? Melhorou muito com esses incentivos na televisão, nos rádios, como nós estamos aqui, com certeza muitas mulheres estão prestando atenção, e esse incentivo, ele é fundamental para o diagnóstico precoce. Você não tem como prevenir um câncer de mama. Aliás, até tem, mudando os hábitos de vida, tendo gravidezes precoces, e principalmente a atividade física, ela é importante para a proteção da mama. Tem uma pergunta aqui da Laís, que é a nossa jornalista, se o fibroadenoma pode virar câncer maligno. Esse é um dos tumores mais frequentes da mama e ele não vira câncer. A característica do programa desse fibroadenoma é benigna, né? O que tem que se fazer é eventualmente diferenciar um tumor de um fibroadenoma, quer dizer, eles podem ter no início o mesmo formato geométrico, né? Então é importante definir se é fibroadenoma ou se é um tumor outro, né? Tá, de qual que é a periodicidade que a mulher deve repetir o exame? Então, primeiro o exame da mama físico todo mês no período pós-menstrual, é quando a mama entra em repouso. Todo mês ela com ela, mas estou falando assim, de quanto em quanto tempo ela deve visitar o médico? Se ela tiver, o ideal é uma vez por ano. Quando ela for fazer o exame ginecológico, o exame preventivo, etc., o médico deve examinar a mama dela, né? Com relação à expectativa de um câncer, é muito importante ver o histórico familiar. Vamos supor, se tem uma paciente na família que teve com câncer de mama com 40 anos ou antes dos 50, existe a possibilidade dela ter um performance familiar predisposto ao câncer de mama. Aí você tem que fazer outras investigações. Tá. Tem uma pergunta aqui de um ouvinte nosso, é Mário, né? Mário, bom dia, tudo bem, Mário? Tudo bom. Eu queria saber do doutor o seguinte, ele falou sobre a massagem que a menina tem que fazer, entendeu? Sobre o peito e até o bico do peito. E a hora que aperta, ele pra ver se sai alguma secreção. Quando sai alguma secreção, tem algum problema ou não? Normalmente, Mário, a secreção que sai é de aspecto leitoso ou de uma secreção clara. Esse tipo de secreção não tem problema, tá certo? Existem hoje, com essa precocidade das pacientes, pode sair algum tipo de secreção que parece ou leite ou alguma secreção assim mais límpida, né? Como água de rocha, que também não tem problema não. A mama, ela é um órgão que está sempre predisposto para aceitar uma gravidez. Então, existem glândulas lá dentro que fabricam leite. A fabricação do leite pode até acontecer se a paciente tiver um estímulo de uma glândula que existe no cérebro chamada hipófise. Ali, se essa hipófise estiver alterada, ela pode fazer com que a mama produza leite em qualquer idade. Quando constatado o câncer, uma pessoa que faz exame periódico, que faz exame todo mês, aliás, todo ano, né? Que faz anualmente exame com o médico, quando constatado o câncer, quais são
tratamentos para esse Então, câncer? existem protocolos de investigação. Vamos supor, se a paciente tem um parente com câncer de mama antes dos 50 anos, depois dos 50, quando chega o período da menopausa, já não é caracterizado como um câncer de tendência hereditária. Antes dos 50 anos, é possível você caracterizar como de tendência hereditária. E quando você tem algum parente que tem câncer com 45 anos, você tem que começar a investigação completa a partir dos 35 anos, ou seja, 10 anos antes da paciente que apareceu com câncer de mama, já tem que investigar o familiar próximo. Para você ter uma ideia, um tumor para chegar a meio, 1 centímetro, ele pode levar 10 anos. Por isso que tem que ficar de olho. Infelizmente, quando você identifica o câncer, muito provavelmente, porque ele fica dentro de uma alvéolozinho que fica na mama que produz leite. Quando você identifica, já existe uma possibilidade de ele já ter invadido, saído, eu digo sempre, ele sai do asfalto e vai para o acostamento. Quando ele vai para o acostamento, significa que ele rompeu a membrana de proteção. Tem aqui um recado da Luciane Simeone. Ela fala assim: bom dia, sou a Luciana Simeone, fui diagnosticada com câncer de mama em 2004. Meu médico era o Dr. Camil. Fiz a cirurgia, todo o tratamento, sou muito agradecida a ele, principalmente pelo carinho e respeito com que ele trata os seus pacientes. Hoje estou bem e juntos no Outubro Rosa. Pro médico deve ser uma maravilha ouvir isso, né? Ah, com certeza. Eu fico assim muito contente, Luciane. Você é uma das pacientes assim que realmente tem gratidão por médico. Hoje nem todo mundo tem gratidão pelo médico, né? Mas as pacientes que têm câncer de mama, elas ficam muito fragilizadas, né? E se ela não tem um médico que realmente veja ela com carinho, com atenção, porque ela fica muito carente. E nem sempre, às vezes, a família como um todo tem a percepção do sofrimento, da ansiedade, da angústia, do medo da morte e do medo das complicações. Até porque a palavra câncer deve dar um trauma no paciente, né? No primeiro momento, sim, mas depois que ela tem uma noção daquilo que elas ficam um pouco mais tranquilas. E vou dizer para você, essa sensação que ela teve e que tem é muito importante para a cura. Porque a nossa cabeça ainda não foi totalmente mapeada do ponto de vista emocional. E você ser positivo nas coisas, isso ajuda muito a cura. Eu tenho pacientes que são altamente negativas. E eu tento mostrar para elas, olha, quando você é negativo, você gera uma energia negativa muito grande, que é maléfica para o corpo. Então aquelas pessoas depressivas têm muito mais chance de ter outras doenças, além da mama também, né? Tá, tem uma pergunta aqui, vou fazer porque há ainda tanto preconceito contra a vacina do HPV? Na verdade, o preconceito contra a vacina do HPV, me desculpe, mas é ignorância. Mas o que é HPV? É doença sexualmente transmissível, é isso? Na verdade é o seguinte, você vê que os árabes, os judeus, etc., eles preconizam a circuncisão da criança logo após o nascimento. Eles tiram aquela pele que fica em cima do pênis. A fimose, né? A fimose, exatamente. Porque você vê, isso há 2000 anos atrás, né? Porque embaixo daquela pele pode crescer esse vírus chamado HPV. É um vírus tipo às vezes como verruga e às vezes não. Esse vírus HPV, transmitido para a mulher, ele provoca câncer de colo uterino, ele provoca câncer de vagina. Então, as meninas que se vacinarem contra este vírus, elas não vão ter câncer de colo. E o Brasil hoje tem uma incidência altíssima de câncer de colo, que nos países do primeiro mundo já não existe mais. E isso é pela transmissão peniana. Porque o homem, ele pode ter o câncer, mas na mulher, o HPV tem ambiente favorável para proliferar, para crescer, para expandir. Então, o vírus HPV provoca câncer de colo uterino e mata. Então, a vacina é para evitar. E essa vacina é para quê? É para homem e mulher ou só para mulher? Hoje tem se usado muito na mulher, porque o homem, quando tem o vírus, a verruguinha, ele vai imediato no médico, e dentro da vagina você não tem como identificar esse vírus. Ele cresce, prolifera, porque as pacientes têm que fazer exame ginecológico também,
É obrigatório. Quando você coleta aquele material para fazer o preventivo, ele identifica, olha, existe presença do vírus HPV. E aí você tem que tratar, etc. A vacina, quem não se vacinar, me desculpe, é ignorância, é colocar a vida em risco. E o cidadão aqui é o Pedro que está fazendo essa pergunta. E aí ele faz uma pergunta, mas essa pergunta do Pedro eu vou deixar para o final. Eu quero antes fazer a pergunta seguinte. Eu tô precisando encerrar a entrevista, mas ao mesmo tempo não quero encerrar a entrevista, né? O seguinte, o homem também tem mama, né? Tem. Como é que o homem faz o exame da mama? Do mesmo jeitinho que a mulher? Do mesmo jeito, né? O homem hoje tem tido muita ginecomastia. Eu já, inclusive, no consultório, uma vez por semana aparece um homem com mama, e mama relativamente grande, né? O pessoal que engorda muito, e ele tem mama mesmo, assim, se o senhor usar o sutiã, usa sutiã 42, 44, né? Não, é verdade, né? E isso, normalmente é gordura, é muito pouco tecido glandular mamário que nem a mulher tem, é muito mais gordura. Então o pessoal que engorda fica com uma mama e que tem que usar alguma coisa. E tem tido no consultório, pelo menos uma vez por semana, aparece alguém com ginecomastia. Antigamente era mais raro, né? Mas hoje tem sido mais frequente, né? Mas geralmente a ginecomastia é benigna, não é difícil ter. A incidência de câncer de mama em homem é 1% só. Juro que eu vou encerrar. Duas perguntas aqui. Bom dia, eu queria saber onde o Dr. Camilo está atendendo. Eu já liguei na Fêmea e não consegui. Atendo lá na Fêmea, 3321-2040, fazendo a propaganda. 3321-2040. Cai direto no consultório. Cai direto no consultório. É que o telefone da Fêmea é congestionado, né? Tá bom. O Dr. Camilo não vai falar sobre política? Qual será o rumo do PDT em Cuiabá em 2016? No fundo aqui é o seguinte, o Dr. Camilo vai ser candidato a prefeito? Não vou ser, não. Vou ser candidato a presidente da Unimed Cuiabá. Candidato a presidente da Unimed? Estamos em campanha já. Já em campanha? Eu já dei a minha contribuição na política, na sociedade, e até quero agradecer de público a você, Antero, pelas defesas que você fez das sacanagens que fizeram conosco, viu? É porque eu te conheço e sei que o seu interesse é só ajudar realmente o interesse público, como aliás você fez na Unimed. Até disse aqui que você foi um grande presidente da Unimed, como o João Bosco, que lhe sucedeu, também faz uma boa gestão, né? Mas nem sabia que você era candidato a presidente da Unimed. Sucesso aí na campanha. A Unimed Cuiabá hoje é uma das melhores do Brasil. E você vê que hoje tem 25 Unimedes já claudicando, quer dizer, já caminhando mal no Brasil. Isso é muito ruim para o sistema Unimed, né? E a paulistana acabou também agora de sofrer intervenção, né? Mas isso tudo é uma questão de gestão, viu? Infelizmente, essas situações operacionais, elas são complicadas, né? Portanto, acabamos descobrindo aqui que o Dr. Camilo é candidato a presidente da Unimed. Muito obrigado pela entrevista, Dr. Camilo. Obrigado, Antero. É um prazer estar aqui com vocês. Azar dos seus adversários é que eu não sou médico, senão votava no senhor. Mas não seja por isso, você pode fazer campanha para mim, ué. Muito obrigado aí, Dr. Camilo. Nós vamos ao intervalo e voltamos. Continue na capital. Voltamos já.